expondo a sã doutrina. Amém? Amém. Vamos pegar o momento da exposição da palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai, nós te apresentamos, ó Deus, o irmão Felipe, o diácono Felipe. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de termos ele aqui conosco hoje. Que seja a primeira de muitas outras vezes e que ele também seja um instrumento, ó Deus, e faça parte desse processo de expansão do Evangelho aqui no 25. Usa ele, Senhor, como colaborador desse trabalho também. Nós precisamos de homens que se disponham, homens que amem ao Senhor, homens comprometidos com o teu serviço. Seja com o diácono Felipe, com sua boca, com seu espírito. Fale a ele e através dele. E que ele possa, ó Deus, ser usado pelo Senhor para nos instruir, exortar-nos, animar-nos, consolar-nos, no meio da exposição da tua palavra. Muito, Senhor, muito obrigado por essa manhã, por esse privilégio, por essa alegria de estarmos juntos aqui. Seja, ó Deus, com o teu povo nessa manhã aqui, na IPV, e em todos os lugares que estão reunidos para cultuar ao Senhor. Com aqueles que não vieram, o irmão Gustavo, também com Dágila, com Jamile, com David, com todos os demais, minha mãe que não pôde vir, que nos próximos estudos nós possamos ter um número maior e sempre progredindo para a tua obra, pelo teu reino, pela tua glória, Senhor. Essa é a nossa oração. Ilumina-nos com teu Espírito e se manifesta a nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Grande alegria que estou aqui hoje, com o convite do presidente Leandro. Muito feliz em ver a obra do Senhor aqui no quilômetro 25. Eu não havia vindo aqui ainda, mas já pude conhecer os irmãos e algumas programações. Então, muito feliz em revê-los. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 2. Eu, em toda a minha vida, preguei poucas vezes assim no sentido de igreja, né? Claro que nossa vida tem que ser uma pregação do Evangelho tanto nas nossas ações quanto também pela fala, mas fico muito honrado e com muito temor e tremor estou aqui sendo porta-voz do Senhor e que Ele me use e que a palavra dele seja aplicada ao coração de cada um. Amém. Amém? Então vamos ler Salmo 2, a minha versão é a versão Lara, então acredito que a versão dos irmãos seja em AA, se eu não me engano, então pode haver alguma diferença, mas nada que afetará o entendimento. Salmo 2 diz o seguinte: Por que se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos, ó Pai, porque nesta manhã o Senhor conduziu nosso coração, Pai, por meio do Espírito Santo, a estarmos aqui. Aprove ao Senhor, Pai, estarmos aqui reunidos, ó Pai, nesse ajuntamento, ó Pai, para adorar ao Senhor, para entender da Tua Palavra, ó Pai, e que assim, ó Pai, o Senhor derrame o Teu Espírito nesse lugar, ó Pai, que fale através da minha boca, Senhor Deus, e principalmente, Senhor, abra os corações, a começar de mim, Senhor Deus, e dos meus irmãos aqui presentes, Pai. Teu Espírito transborde em cada um e que a Tua Palavra se faça entendida em cada coração. Em nome de Jesus. Amém.
Como eu falei, meus irmãos, a versão de vocês podem estar diferente, principalmente aqui no verso 5 e em outros versos também, no sentido de algumas palavras que até facilitam o entendimento nesse salmo específico, né? Eu, lendo a versão NAA, pude conferir que tem alguns trechos, alguns termos diferentes que realmente facilitam o entendimento. A minha versão eu já havia lido várias e várias vezes há muito tempo e muitos trechos desse salmo eu não entendia. Até porque ele está aqui entre o Salmo 1 e o Salmo 3, Davi, que falam coisas parecidas, mas a gente consegue entender melhor, de forma mais direta, o que ele está querendo dizer. Mas o Salmo 2 tem algumas características que são próprias aqui, que a gente precisa entender para compreendermos melhor o que ele está dizendo. No texto original, por exemplo, a gente vê alguns termos diferentes, como a palavra no verso 1 diz enfurecem, não sei como está a palavra dos irmãos, mas no texto original diz porque se amotinam agentes. Ele continua dizendo, os povos imaginam coisas vãs. Já no original diz, os povos imaginam coisas vãs, né? Tem apenas uma mudança na palavra coisa. Verso 2, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos, na minha versão não encontro essa palavra juntos, né? Se mancomunam contra o Senhor. Então temos aqui alguns termos que se diferem nas versões. Não afetam o entendimento por completo, mas nos auxiliam, compreender essas outras versões, nos auxiliam muito a entendermos o que esse salmo quer falar. Estou aqui com minha colinha para não esquecer, então os irmãos não estranhem. Mas primeiro vamos entender um pouco do panorama, uma breve passagem aqui pelo panorama e o contexto desse salmo, né? Primeiro dos Salmos. O livro de Salmos ele faz parte de uma literatura que a gente chama de sapiencial, ou seja, são livros de sabedoria, assim como Eclesiastes, assim como Provérbios. Então livros que nos ensinam algo, ensinam o povo de Deus a como viver de acordo com a vontade do Senhor. Outra característica dos Salmos é que eles são livros poéticos, como a gente pode ver aqui no Salmo 2. Esse salmo possui 4 estrofes de 3 versos. Nós vamos dividi-lo mais para frente, mas vocês vão perceber que esse salmo possui 12 versos e ele se divide em 4 estrofes. Cada estrofe possui 3 versos. Então os salmos eles foram escritos também para serem entoados. Então, como a gente pode ver em alguns epígrafes, né? Tem assim o Cântico de Davi, ou então para ser entoado, né, com harpas, instrumentos de cordas. Então os salmos eles foram escritos também com o propósito de servir como cântico de louvor ao Senhor. Servir como hinário e também eles têm o propósito de servir como guia devocional para o povo judeu. Especificamente do Salmo 2, ele revela aqui profundos ensinamentos, né, e profunda vontade do Senhor aqui oculta nesse salmo, que a gente vai entender mais à frente. O salmo do capítulo 2 também refere ao quê? É um salmo messiânico, é um salmo de autoria de Davi, como a gente pode ver lá em Atos 4, 25 e 26, os irmãos podem conferir se quiserem, que fala o seguinte: Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Aí ele fala o seguinte, abre aspas e fala, porque, o que Davi disse, né? Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. É uma clara citação aqui do Salmo 2 em Atos, né? Então, de forma geral, o autor ele aborda aqui nesse capítulo a soberania de Cristo e o aparente, falso e frágil poder humano. Além disso, a gente também verifica algumas recomendações da parte do Senhor, né? Como bem disse, é uma literatura sapiencial, é uma literatura de sabedoria, assim como Provérbios. Então, com certeza, a gente tem muito a aprender com esse capítulo. Outra característica do Salmo 2 é que ele é o mais citado no Novo Testamento. A gente vê isso em Atos, além do que eu citei, em Atos 13 e 33 a gente vê o seguinte: ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, outra citação do Salmo 2 aqui em Atos 13 e 33. Hebreus também vai falar sobre esse salmo. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, em Hebreus aqui o autor,
estava fazendo a pergunta: qual anjo o Senhor disse que é meu filho e hoje te gerei? Qual anjo ele falou que é pai dele e ele me será por filho? Então, mais uma citação do Salmo 2. Ainda em Hebreus, capítulo 5, verso 5, vai dizer: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Mais uma vez o Salmo 2 presente aqui no Novo Testamento. Então, o autor está dizendo que não foi Cristo que glorificou a si mesmo, ele foi glorificado por aquele que disse: tu és meu filho e hoje eu te gerei. Então aqui a gente vê pelo menos 4 citações do Salmo 2 no Novo Testamento. Mas o nosso intuito aqui é aprender sobre esse capítulo, né? Então vamos partir para uma exposição e aprendermos claramente do que diz cada verso e o Salmo de forma geral, e por fim aplicaremos isso ao nosso contexto, né? Eu intitulei esse capítulo, né, essa mensagem, como Felizes na Algema de Cristo, né? Então vamos aprender mais sobre essas questões. Como eu disse, é um salmo caracterizado por ser poético, como todos os salmos. Então ele é dividido em 4 estrofes de 3 versos, né? Então dessa forma eu dividirei aqui o salmo para a gente compreender com mais facilidade. Primeiro, dos versos 1 a 3, a gente verifica uma oposição e uma rebelião desses povos. Já, segundo, nos versos 4 a 6, a gente vê a soberania de Cristo e o desprezo para a atitude daqueles que se revoltam, né? Os ímpios, aqueles que se voltam contra o Senhor. Já no versos 7 a 9, a gente verifica o reinado de Cristo e a sua soberania. E no verso 10 a 12, a gente tem um convite para submissão e perseverança. Então, no final, a gente vê que há um convite para que aqueles que estão se revoltando se submetam e perseverem no caminho do Senhor. Então, vamos iniciar, meus irmãos. Estejam atentos aí ao verso 1 ao 3, que mostram oposição e conspiração contra o Senhor e contra o seu ungido. O Salmo, verso 1, diz o seguinte: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Até aí, meus irmãos. A princípio aqui, a gente observa o quê? Que existe uma rebelião acontecendo. A gente verifica que algumas ações demonstram aqui ira daquelas pessoas. Não apenas ira, mas fúria, conspiração, pensamentos inúteis, maliciosos e sem fundamentos. Então, fala aqui de uma rebelião de toda a parcela da sociedade. Primeiro, por que se enfurecem os gentios? Então, os gentios eram aqueles que não faziam parte do povo de Deus, né? E os povos imaginam coisas vãs. Então, primeiro a gente vê os gentios, os povos, e seguem. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram. Então, a gente vê aqui toda a área da sociedade se voltando contra o Senhor. Os gentios, os povos, os reis, os príncipes. Então, do menor da sociedade até aquele que possui mais poder, estava virando as costas para o Senhor, nesse contexto, né? Então, eles se apresentam aqui promovendo uma revolta. E na versão do texto original diz que juntos eles tramavam contra o Senhor, né? Então, juntos eles se mancomunam contra o Senhor, como diz no texto original. Além disso, a gente, parando aqui para analisar mais uma vez o texto, a gente encontra quem é o alvo dessa ira, né? A gente encontra que existe ali uma organização, existe ali um agrupamento, um ajuntamento, né? Como a gente cantou, só que diferente, é um ajuntamento para o mal, né? E quem é o alvo? Quem é o alvo? Quem é o agente que está recebendo essa ira, esse furor, né? Então a gente vê aqui no verso 2, que diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra quem? Contra o Senhor e contra o seu ungido, né? Então qual é o motivo? Ele começa questionando: por que se enfurecem os gentios? Qual é o motivo de imaginarem coisas vãs? Coisas vãs aqui são coisas inúteis, são coisas sem fundamento. Ou seja, estão atacando alguém, estão querendo se revoltar sem motivo algum, simplesmente por vontade própria, do próprio coração. Então, o agente responsável aqui desse furor, né, que recebe essa ira, o alvo, é o Senhor e o seu ungido. São aqueles que, esses dois, o Senhor e o seu ungido, é quem o povo deseja se revoltar. Já aqui nesses primeiros versos do Salmo 2, a gente já consegue verificar uma verdade, né? Algo que realmente acontece, que é o quê? A gente já pode perceber a oposição a Deus.
A oposição àqueles que são escolhidos do Senhor, que não é algo só dos nossos dias. É algo que vem desde os princípios, né? É algo que se perpetua por toda a história. Os valores, os princípios, a ética e a moral cristã, os mandamentos do Senhor são sempre alvo de ataque. São sempre alvo de ataque. E a gente vai ver o porquê. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, se os irmãos quiserem abrir, vai dizer o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, ou seja, não suporta as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Mateus 24, versículo 9 também diz o seguinte: Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então a gente vê aqui Jesus já falando o que iria acontecer. E o que já acontecia, né, desde a época dele. Então o que acontece é simplesmente uma confirmação do que o Senhor já havia dito. Oposição, revolta, rebelião. Os príncipes, os reis da terra, a gente vê até nos nossos dias que muitas vezes as autoridades, os governantes, simplesmente não se movem. Mas simplesmente para ir contra as coisas de Deus, eles são os primeiros a se levantarem. Então não é de hoje, meus irmãos, não é de hoje que isso acontece. A vida com Cristo tem consequência, que é a perseguição e a oposição por parte do mundo. Seja essa oposição rei, presidente, amigo, irmão, seja da própria família, né? Acredito que os irmãos aqui têm algum parente, algum amigo, até o irmão da própria igreja, que, não sendo cristão verdadeiramente, acabam fazendo oposição, acabam fazendo revolta contra doutrinas do Senhor, contra atitudes e ações que fazem parte da vida cristã, mas eles se revoltam por querer viver o próprio entendimento. Mas voltando aqui ao texto, à exposição, o texto segue dizendo: Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas quem é esse ungido? Vamos entender aqui quem é, né? Existem duas perspectivas nesse texto, né? O texto revela que o Senhor e seu ungido são os agentes que recebem essa ira, essa fúria por parte do povo, mas a gente precisa entender quem é esse ungido que está se referindo aqui. Então temos duas perspectivas. A primeira é do ungido do Senhor, é o quê? O Senhor Deus, por meio do profeta Samuel, ungiu Davi. Então o próprio autor aqui foi ungido pelo Senhor, né? Por meio do profeta Samuel. A gente verifica lá em 1 Samuel 16, 12 ao 13, que fala o seguinte, né? No verso 13, se eu não me engano, diz o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele, né? Este é aquele que eu escolhi. Então Davi, ele também sofreu oposição, perseguições, desde o momento em que foi ungido. Uma prova disso é o salmo seguinte, né? O salmo seguinte já inicia com: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Então, a gente vê aqui que esse ungido do Senhor pode ser sim Davi, o próprio autor, né? Se refere a ele também. Então, Davi, outra prova aqui que o ungido do Senhor também pode ser Davi aqui, é que ele também é um filho de Deus. Vejamos no versículo 7 aqui do próprio Salmo: proclamarei o decreto do Senhor e ele me disse: tu és meu filho. Então, e outros, até o Senhor escolhendo Davi, Davi considera o Senhor como pai dele, e Davi é o homem segundo o coração de Deus, né? Então ele foi escolhido pelo Senhor, por meio do profeta Samuel, para guiar o povo, porque Deus encontrou nele a fidelidade, encontrou nele um homem justo e reto. Então Davi também é o filho de Deus. Desse modo, é bem verdade que o texto que foi escrito por Davi, no Salmo 2, também representa a história do próprio Davi, né? Do próprio rei, do contexto ali em que ele vivia, né? Que foi segundo o coração de Deus, que como está em Atos 13, 22. Porém, temos outra perspectiva, que é a perspectiva e a visão que vamos caminhar aqui para entender o texto, né? Segundo a própria Escritura, aqui aponta para Cristo também. Como eu falei no início, esse salmo ele é messiânico, né? Então, assim como toda a Escritura aponta para Cristo, que é o principal assunto da palavra,
o Salmo 2 aqui, contra o seu ungido, está se referindo que os povos estavam se revoltando contra o Senhor e contra o seu Filho, Jesus Cristo, né? Então Davi aqui, ele pode ser considerado também como um tipo de Cristo, como alguém que está representando Cristo aqui, profetizando a vida do Messias, né? Então a gente pode entender nesse texto como se fosse o próprio Cristo falando, né? Por que se enfurecem os gentios? Porque os príncipes conspiram contra o Senhor e contra mim, né? Cristo falando. Então, como é que a gente pode comprovar que também é Jesus falando aqui? Alguns pontos, né? Vamos citar, que aponta para Cristo também. Primeiro, Jesus ele é ungido pelo Senhor. O verso 2 comprova isso, mas em Lucas 4,18 vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para a proclamação e libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, a gente comprova aqui que Deus ele é ungido do Senhor, lá pelo relato de Lucas, né, que ele foi ungido pelo Senhor. O Espírito Santo desceu sobre ele. Jesus ele também é filho gerado, como está aí no versículo 7 de Salmos, né, que fala: eu hoje te gerei. Então, em Colossenses, capítulo 1, verso 15 ao 17, diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, além dele ser filho ungido, ele é filho gerado. Comprova mais uma vez que o Senhor Jesus Cristo está apontando sim para o Senhor Jesus. Terceiro ponto é que Jesus é quem rege as nações e tem poder sobre a terra, como está no verso 8 e no verso 9 aí de Salmos. O verso 8 diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com varas de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, em Apocalipse 12:15 vai dizer: ela deu à luz a um filho, está falando da mulher grávida, né, que deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Então, a gente comprova aqui por meio da própria Escritura que Salmo 2 aponta para Cristo, né? Então, vamos partir dessa visão de que o próprio Cristo que está falando aqui. Então, vamos partir para o verso 3 agora. A gente já entendeu o verso 1, 2, vamos para o verso 3, que diz o seguinte: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Meus irmãos, a gente consegue observar agora que o porquê que esses povos, né, querem conspirar contra o Senhor. Vamos analisar primeiro o contexto, perdão. Davi escreveu em uma época que o rei era a representação divina. Por isso que era ungido. A gente vê em 1 Samuel 10 que Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e beijou ele, dizendo o quê? O Senhor ungiu como líder da herança dele. Então, naquela época, o rei era a representação na terra do Senhor. Aquele que era ungido era o responsável por guiar o povo em adoração e nos caminhos do Senhor. Então, confirmando com o que está escrito aqui, se o povo se revolta contra o Senhor, contra o rei ungido, ele está se revoltando contra o próprio Deus, né? E nós percebemos tanto com Davi quanto com o próprio Cristo. E o ápice dessa revolta contra Cristo veio do início da história do homem e encontrou seu ápice no ministério do próprio Cristo. Principalmente no início do ministério dele, quanto na morte de Jesus. Então o ápice dessa revolta, a profecia desse salmo, se cumpriu quando Cristo teve essa oposição maior na sua morte. Então, o que é que a gente entende? O povo estava revoltado contra o Filho de Deus, contra o próprio Deus, e queria romper os laços contra o Senhor. Queria sacudir as algemas deles. O que é que significa romper? Romper significa despedaçar, quebrar em pedaços. Transmite uma ideia de quê? De libertação de algo ruim. Se você está algemado, se você está enlaçado, amarrado, é que você está preso. E sua liberdade está privada. Então, a gente busca o quê quando estamos presos? Independência, autonomia, né, daquela situação.
Porém, o que acontece aqui é algo totalmente contrário. Quando a gente fala de romper o laço com alguém, um exemplo, quando a gente fala em romper o laço com alguém, é porque aquela pessoa nos fez algo ruim. Aquela pessoa feriu os nossos sentimentos. Então a gente se afasta, a gente rompe o laço com essas pessoas. O que acontece aqui é que o povo queria viver de acordo com o seu próprio entendimento. Essa era a motivação do povo para romper o laço com o Senhor. Eles não aguentavam viver de acordo com as normas de Deus. E o Senhor é claro na sua palavra em dizer o quê? Que os verdadeiros filhos, os que foram transformados, têm prazer e felicidade ao temer ao Senhor e a obedecê-lo. Então, quando eles falam, rompamos os seus laços e sacudamos em nós as suas algemas, simplesmente eles estão sentindo um fardo em obedecer ao Senhor. É um reflexo claro aqui que a vida que eles querem é a vida, né, da perdição. É a vida como eles bem entendem. Provérbios nos fala claramente sobre aquele que vive de acordo com seu próprio entendimento, sua própria força, que é insensato, que é imprudente. Então a gente sabe muito bem o que acontece, e a própria palavra aqui em Salmos 2 diz o que acontece com esses. Vamos abrir agora em Salmos 112, vamos ler por inteiro para a gente entender sobre essa questão. Salmo 112. Amém. 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 Salmo 112 diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Ou seja, feliz o homem que teme ao Senhor. A sua descendência, verso 2, será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém. A gente vê, meus irmãos, aqui não só o que sente aquele que é escolhido pelo Senhor, que é a felicidade em temer a Deus, mas a gente também vê as bênçãos, o resultado disso, né? Nossa bênção maior, que é a eternidade, é a glória eterna, estar com a presença plena do Senhor, é a nossa maior bênção que a gente pode ter. Então, não só a felicidade, mas como essa bênção o Senhor nos dá por tememos a Ele e obedecemos os seus caminhos. No entanto, aqueles que se revoltam contra o Senhor têm as suas consequências. A gente vai ver logo mais. Então, Salmo 119, 1 e 2 também vai falar sobre aqueles que temem ao Senhor, sobre aqueles que se alegram em andar nos caminhos do Senhor. Filipenses 4, versos 4 também. Principalmente Gálatas 5, 22 e 23, que os irmãos bem conhecem, dos frutos do Espírito, né? Então, os resultados de ter o Espírito Santo. Okay? Paz, longanimidade, alegria. Então, são resultados de quem anda no caminho do Senhor. Ou seja, quem anda no caminho do Senhor tem alegria. Sente alegria e paz ao andar nesse caminho. O que acontece aqui é bem diferente. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós suas algemas. É um fardo para eles estar sob o domínio do Senhor. A ação e conspiração do povo é um claro reflexo do quê? Da rejeição ao domínio de Deus. Só que a gente sabe que é algo impossível. É impossível estar fora do domínio do Senhor. O cristão verdadeiro tem prazer e alegria no domínio de Deus sobre ele. O cristão verdadeiro, ele deseja e prefere que o domínio da vida dele esteja com Deus. Meus irmãos, nós somos escravos de alguém. Ou do mundo, de Satanás, ou de Deus. Servo, nas Escrituras, remete a serviço, né? A servir, a ser escravo. E nós somos escravos do Senhor, e glória a Deus por isso. Porque se nós fôssemos
jogados ao nosso próprio entendimento, nós seríamos o pior dos pecadores. Inclusive o termo original no Novo Testamento é Dolos. né? Exatamente. Escravo. Então, glória a Deus por isso, que não estamos sob o domínio de Satanás. E o cristão verdadeiro, ele sabe que é impossível fugir do domínio do Senhor. Vemos isso em Salmo 139. Para onde me ausentarei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama, mais profundo abismo, estás também. Então é impossível fugir da presença do Senhor. Prefiro 1000 vezes estar sobre o domínio dele do que estar debaixo da ira dele. Ele mesmo nos protege da ira dele, né? O texto segue com a reação do Senhor para esses que se conspiram, né? Para com os ímpios. Vamos ler aqui no verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. E no seu furor, os confundirá. Na versão, acredito que vocês vai estar assim. Os confundirá dizendo, né? Isso. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Então, observando a reação do Senhor para com esses revoltosos, a gente percebe o quê? O Senhor, ele não demonstra em nenhum momento medo, em nervosismo ou qualquer ansiedade por perder o controle, né? Qual é a reação do Senhor aqui quando ele vê isso? Ele ri, se diverte com aquele agrupamento, com aquela conspiração. O Senhor não tem medo, o Senhor não apresenta nenhuma reação de nervosismo. O que é que eles podem fazer contra mim? Não. Diferente de quem? Diferente de nós. Em qualquer situação, em qualquer sinal de que a gente possa perder o controle da situação, a gente se desespera. A gente fica ansioso. A gente perde o controle e não sabe o que fazer. O Senhor diz bem lá em Filipenses que devemos jogar nossas ansiedades para Ele. E a gente vai ver no final que Ele é o refúgio mais eficaz. Amém? Amém. Então aquele que tudo criou é bem diferente de nós. Nós nos desesperamos. Deus, de modo contrário, ele ri da trama do povo. Ele despreza essa reunião e se diverte com a tentativa de fuga do domínio dele. Ele mesmo sabe que é impossível fugir da presença dele. A soberania de Deus também é comprovada nesse verso aqui. Ri-se dele aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Mostra o tamanho do poder de Deus e a soberania que ele tem sobre toda a terra, né? Vemos aqui duas expressões e duas ações do Senhor nesse texto, né? A primeira, como eu já disse, Deus despreza o povo, já que nada eles podem fazer contra o Senhor e contra o seu ungido. Quando é dito assim, o Senhor zomba deles, Deus está simplesmente caçoando daqueles que desafiam, né? A segunda reação do Senhor a segunda ação, é trazer uma argumentação e exposição do que será feito com eles. Primeiro, o Senhor, ele zomba, ele despreza aquela conspiração. E segundo, ele fala, agora, o Senhor fica sério agora. E agora ele diz assim, pronto, o que é que vai acontecer com vocês? É o seguinte, na sua ira, verso 5, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá, dizendo, né? Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Somente até aqui. Então, na parte A do verso 5, a gente comprova, primeiro, o que está escrito em Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Eclesiastes 3, verso 1. Até, meus irmãos, a justiça de Deus tem o seu tempo. Deus, ele tem tudo definido na história. Cada ponto da história já foi traçado e não adianta ninguém tentar conspirar e mudar isso. Então, o que é que isso serve para nós? Não adianta queremos fazer justiça com nossas próprias mãos. A justiça é do Senhor e tem o tempo determinado. Nossa missão é pregar o Evangelho e o arrependimento dos pecados. Mas para os ímpios, tem um tempo determinado para que o Senhor os castigue. Então, o tempo de Deus é perfeito até na sua justiça, que vai chegar na hora certa. A gente vê isso, sabe aonde? Com o profeta Abacuque. O profeta Abacuque estava desesperado por conta daquela injustiça aparente, que ele achava que era injustiça da parte de Deus, daqueles ímpios atacarem o povo, que também estava contra o Senhor.
mas aquela aparente... o Senhor não estava parado, né? Era apenas uma falsa fuga, né, do domínio do Senhor, que o profeta dizia. Mas no final ele diz o quê? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a... Nem haja fruto na videira. E o quê? Que não haja pasto nos campos. Isso, que É, a colheita da que não oliveira haja- seja- Me alegrarei. Isso, eu me alegrei no Senhor. Exatamente. Então, no final, nós precisamos confiar na justiça do Senhor, que vem no tempo certo. Porque a ira do Senhor é santa, e o seu furor também é santo. Amém? Amém. Ainda assim, o Senhor ele continua argumentando, dizendo o quê? Amém. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Né? Ele fala, o Senhor não precisava dizer aqui que ele já definiu o rei dele. Mas, porque ele já disse, ó, isso aqui vai acontecer com vocês. E vocês vão ser despedaçados. Mas mesmo assim ele fala, eu constituí, eu estabeleci o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Qual é o contexto aqui? Vamos analisar primeiro o contexto. O autor, Davi, né, traz Sião porque era o lugar que ele selecionou para que ficasse a habitação da arca, né, a sede da residência visível do Senhor. Então esse é o contexto. Mas o que Deus está dizendo é que ele já possui um rei estabelecido, que é o que foi ungido por ele. E não adianta conspirar, revoltar, fazer birra. Esse é o meu rei, diz o Senhor, que é o ungido dele. Então a oposição rebelde não pode nem consegue frustrar o plano e o propósito de Deus. Impossível, meus irmãos, frustrar os planos de Deus. E a gente segue no texto. Proclamarei o decreto do Senhor, verso 7. Ele me diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, esse primeiro verso. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Cristo, ele conquistará tudo, ou pela graça, ou pela força. A graça irresistível, ou a força de sua ira. Né? Ele é quem rege a história e nunca perdeu o controle. Despedaçará tudo por completo. Apocalipse 19, do 11 ao 16. Vamos ler? Irmão, e quando você compara isso com outros textos da Escritura, por exemplo, a Senaqueribe envia seu servo para lutar contra Ezequias e ele chega se achando, né? Exato. Quem é o Senhor e tal, que a gente não pode vencer. E 19, 11 a mesma coisa acontece com Nabucodonosor e, né? Exato. Aquele capim. Ah, meu pai. Incrível, incrível. Apocalipse 19, 11 ao 16. Amém? Amém. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga a peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Atenção no verso 15. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo a regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, ele regerá com cetro de ferro. O cetro de ferro, ou vara de ferro, demonstra o quê? Que Cristo destruirá tudo com severidade, refletindo a sua justiça e o seu furor, com ira e furor. Isso que representa a vara de ferro. Já o vaso de oleiro refere ao quê? Destruição total. Por que a destruição total? O vaso na mão do oleiro, né? O vaso que é feito pelo oleiro, quando quebrado, não pode ser consertado. Então ele vem para dar um fim em tudo. Dar um fim ao quê? À injustiça dos ímpios. Para dar um ponto final à fúria dos gentios e à conspiração dos reis e príncipes. Então o que a gente pode concluir disso? A ruína dos maus é certa, é irresistível, é terrível, é completa e é irreparável.
Já para nós temos refúgio naquele que é fortaleza, que é socorro e que tem todo o poder. E por fim, a gente vê aqui o convite do Senhor. Primeiro, ele zomba dos ímpios e daqueles que querem viver pela própria força. Segundo, ele afirma e mostra quem é o rei e ninguém pode frustrar os seus planos. Terceiro, ele revela como se dará o fim daqueles que viram as costas para o Senhor. E quarto, demonstra ser um Deus misericordioso, compassivo e de amor. Ele convida o povo ao arrependimento e mostra o caminho. Né? Então, vamos ver aí o verso 10 ao 12. Salmos 2. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Temos aqui algumas recomendações do Senhor para os reis e juízes. São duas. Sede prudentes e deixai-vos advertir. Por que, meus irmãos, que a orientação vem primeiro e apenas aos reis e juízes? Não era todo o povo que se revoltava contra o Senhor? Né? Não era os povos, os gentios? Então a gente vê em Provérbios 29, 2 por quê? Diz o seguinte, Provérbios 29, 2. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. A liderança, meus irmãos, as autoridades, seja governamentais, seja espirituais, seja familiar, influenciam os seus povos a seguirem ou não o Senhor. Então, uma liderança piedosa, dedicada ao Senhor, dedicada na obra do Senhor, que anda com justiça e integridade, influencia todos que estão ao seu redor. Por isso que a orientação é o quê? Ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Temos alguns exemplos na Bíblia. O próprio Davi, claramente. Ezequias, que removeu o quê? Os ídolos e restaurou o templo. Josias destruiu ídolos, restaurou o templo e incentivou o povo à adoração. Josafá incentivou o povo à leitura da lei e a guardar os mandamentos do Senhor. Né? Então, quando a liderança ela se volta ao Senhor, é submissa a Deus, o povo ele é influenciado. Claro, nem todos, porque são aqueles que são eleitos para desonra. Mas, de toda forma, o povo é influenciado a seguir a Cristo. Então, temos esses exemplos da palavra, temos o próprio Davi, que é autor desse texto. Então, a gente vê aqui e verifica a importância de analisarmos os nossos líderes, de seguirmos o que as Escrituras nos diz lá em Tito e Timóteo, as atitudes, a vida dos líderes, sejam eles espirituais, políticos, profissionais, relacionais. A liderança deve conduzir a Cristo, independente de qual seja ela, deve conduzir a adoração a Cristo. Outra ordem aqui por parte de Deus é para que se deixem advertir. Vamos lembrar o que a palavra nos diz sobre isso? Lá, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos, e não filhos. Está lá em Hebreus 12, de 6 ao 18. O que é que a palavra nos diz? Deus corrige a quem ama. Se nós estamos sem essa correção, somos bastardos. Não somos filhos do Senhor. Não somos filhos, e Ele não nos gerou. Né? Então, a correção do Senhor vem simplesmente para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa mudança, para estarmos cada vez mais alinhados aos caminhos dele. E a orientação é essa para os líderes. Deixai-vos advertir, sejam ensináveis, sejam mansos para receber a orientação do Senhor. Né? Verso 11, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Mais duas orientações aí para as lideranças, né? E eu falo liderança, não é somente aqueles que detêm poder, mas nos nossos lares, no nosso meio, pai, a mãe. Então, aqueles que conduzem a alguém devem conduzir a Cristo, a essas pessoas. Primeiro, deve ser submissa, né? E deixar
que a orientação do Senhor, que o ensine a exortação de Deus, alcance o seu coração e dessa forma transmita àqueles que é liderado, que ele lidera, né? Então a orientação do Senhor é para o quê? Para que sirvam a Ele com temor. Mas o que é temer a Deus? O que é temor? A gente lê muito essa palavra na Escritura, mas a gente não entende o que ela significa. Então o que é temer a Deus? Temer a Deus é considerar a santidade, considerar quem o Senhor é antes de fazer qualquer coisa. Antes, por exemplo, se eu tenho uma tentação aqui de roubar aquela bolsa, eu não vou fazer, porque na minha mente, no meu coração, eu considerei a santidade do Senhor, eu considerei que eu sou filho de um Deus santo e que aquela atitude não condiz com quem eu devo ser. Isso é temer a Deus. Temer a Deus é você pensar em quem Deus é antes de fazer algo. Porque muitas atitudes não correspondem com aqueles que são filhos gerados pelo Senhor. Então, considerar antes de fazer qualquer coisa, decidir, pensar, é temer a Deus. A segunda recomendação: alegrai-vos nele com tremor. No verso 1, o povo está conspirando aqui e deseja romper com as algemas de Deus. Já a orientação do Senhor é para que os filhos dele se alegrem em seu domínio, com respeito e reverência. Então a orientação é o quê? Alegrai-vos. O povo não estava alegre. O povo estava enfurecido, estava imaginando coisas terríveis, estava conspirando, se levantando. O povo estava alegre? Não. O povo estava sentindo fardo de algo que eles não deveriam sentir como um problema. Porque o que é que o Senhor diz? Alegrai-vos em mim com tremor. Sejam reverentes, sejam respeitosos, mas alegrai-vos. Sejam alegres, né? Deus quer que sejamos alegres e Ele nos quer bem e que tenhamos prazer nele. Irmão Ferro recordar de um texto, eu acho que em Mateus, que ele, creio que seja, né? Eu estou bem lembrado do que é, mas ele diz assim, lembro da passagem, diz assim, né? Aquele, pois, que quer seguir a mim, né? Tome o fardo, né? Não, toma a sua cruz e siga-me, pois o meu fardo, não é? O meu jugo. São textos diferentes, mas ele fala isso também, é que no jugo é suave e no fardo é leve. Isso. Porque no termo que eu quero usar essa passagem é sobre a respeito que o irmão falou, né? Porque assim, quando a gente toma, né, o fardo de Cristo como peso, né, a gente não entende que é Ele que carrega, né, o nosso fardo maior ainda, que é os nossos pecados, nossos atos, né? Então, assim, quando nós recebemos, né, o fardo dele, a nossa vida se torna não só mais leve, não só mais, como se diz, tranquila, alegre, né? É a paz que sai a paz, né, que a gente não entende, né? Ou seja, na nossa grosseria, na nossa ignorância, nós não compreendemos. Por isso que se revolta contra Cristo e diz que é pesado, né? Não quer receber, na verdade. Aqueles que não entendem o que é o Senhor, como a gente lê em Coríntios, que as coisas se discernem espiritualmente e para eles são loucura, eles entendem realmente como uma loucura. É um fardo, é um problema. A gente falar que a ética cristã, né, como deve se viver, a pessoa fala, não quero viver assim. Isso para mim é um absurdo. Isso para mim, eu nunca que eu conseguiria viver dessa forma. Mas para nós é alegria, é prazer, porque a gente se libertou daquilo. Então, quando o Senhor diz que devemos nos alegrar nele, é porque aquilo que Ele quer para nós, a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Então aquilo nos fará bem. E no final de todas as coisas, realmente nos fará bem. Porque estaremos com Ele. E a presença dele é plena. É o que satisfaz toda a nossa alma. Então, boa colocação da irmã. E a gente agora parte para o verso 12. Que vai dizer o quê? Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Né? O que significa aqui beijar o filho? A palavra aqui usada, beijo, é usada de acordo com os costumes orientais, né? Os costumes daquele povo. Né? Esse é um modo antigo de prestar homenagem ou fidelidade, né, a um rei. A gente vê de cumprimentar. 1 Samuel 10, versículo 1, a gente vê essa expressão. Né? Era o modo de homenagear também os ídolos, né, naquela época que não eram o Senhor.
Então, beijar a mão, beijar os pés, os vestidos, era um símbolo de submissão, né? De submissão, de homenagem, de fidelidade àquele rei. Já aqui o significado é que eles deviam expressar fidelidade ao Filho de Deus, reconhecê-lo como rei, né? Divinamente estabelecido, como diz o verso 6, né? E se submeter a esse reinado, porque eles só tinham uma escolha, ou se submetam ou a ira Sobre e o essa furor, ira. né, nos confundirá. Tá bem claro. Então ele deixa bem claro o que acontece. Você só tem essas duas opções. Ou você vai por um ou você vai Eu por apoio no aquilo. outro, né? O Senhor conquista pela graça ou pela força. Então a ordem de Deus é para que submetam e reconheçam o Filho como Senhor e Salvador, como Rei deles. E o Senhor continua com a sua exortação. Verso 12 segue: não pereçam no caminho. Então a gente vê aqui o chamado de Deus para o quê? Para perseverança, né? Primeiro, eles devem reconhecer e se submeter ao Filho. A partir disso, a partir da submissão ao Senhor, eles deviam trilhar um caminho. E trilhando aquele caminho, uma vez que eles se tornassem prudentes, ensináveis, né? Deixassem ser advertidos, e sendo assim, nesse caminho, não se desviassem, não perecessem, né? Não promovessem mais conspirações, revoltas, fúrias, pois se eles perecessem, em pouco tempo, o quê? Aquele que rege com vara de ferro, aquele que destrói tudo como vaso de barro, virá e virá com muita ira. Fala que a ira que em pouco tempo se inflamará a ira do Senhor. Então ele vai destruir tudo e não haverá mais tempo, né? Então por isso devemos o quê? Perseverar. E por fim, o Senhor rebate aquilo que pensam os rebeldes, né? Felizes são aqueles que se refugiam no verdadeiro Rei, no ungido do Senhor. Amém. Verso 12: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Observamos aqui, meus irmãos, a bênção sobre os obedientes a Cristo. Para aqueles que obedecem e são submissos a Deus, Ele concede refúgio, Ele concede a fé salvífica, Ele concede proteção contra a sua própria ira. Então, se a gente anda em prudência, em obediência, se beijamos o Filho, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, e perseveramos no caminho, somos felizes e encontramos fortaleza em Jesus. Amém. Por fim, meus irmãos, diante da exposição, diante do que a gente entendeu aqui sobre esses versos, né, sobre esse salmo poético, esse salmo messiânico, profético, que aponta para Cristo, a gente precisa entender o que aplica à nossa vida, né? Então, como um bom presbiteriano, gostaria de deixar aqui 3 pontos. 3 pontos que nos ajudam a aplicar esse salmo nos dias atuais. Primeiro ponto: os filhos de Deus têm prazer na lei do Senhor e em cumpri-la. Vemos isso no Salmo 1. Vamos ler? Salmos 1 diz o seguinte, só passar uma página para trás: bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, não conspira, não participa dessa revolta, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Amém. Então, ainda que nós realmente nos desviemos da rota por um instante, erramos o alvo em algum momento, que o pecado sendo um tropeço apenas na nossa vida, ainda que tenhamos essa atitude de revolta, de fúria, quantas das vezes situações adversas da vida, a gente tende a querer conduzir com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria força. Ainda que tenhamos essas atitudes, o Senhor, Ele nos resgata, Ele fala que Ele é o Senhor das nossas vidas e com a graça irresistível nos traz à luz, fazendo a gente servir com temor e se alegrar nele com tremor, e assim o que antes era algema se torna lugar de proteção. O que antes eram laços, cordas que nos prendiam, agora é o lugar de refúgio e que nos traz alegria. Então a verdadeira felicidade e realização está o quê? Em viver de acordo com os princípios divinos. Viver de acordo com aquele que é rei, que é ungido e que é gerado pelo Senhor. Amém? Amém. Segundo ponto, esse salmo evidencia o quê? O quanto nós devemos ficar firmes em situações adversas, em problemas, em provações que podem ocorrer nas nossas vidas.
Salmo 2, 12, na parte final, vai dizer: bem-aventurados, felizes todos os que neles se refugiam. Então, nosso dever é encontrar refúgio no Senhor, lançar nossos medos, nossas ansiedades a Ele, em meio a tribulações, em meio até enquanto aos governos, aos líderes, as autoridades se revoltam contra o Senhor, promovem ações que são contra a palavra de Deus, a gente precisa se alegrar no refúgio que é eficaz. Então, nenhum fardo vai permanecer para sempre. Nenhuma provação vai ser eterna. Porque o Filho virá e junto com ele a justiça, o consolo, a alegria. E essa alegria vai transbordar no coração dos seus eleitos, dos seus filhos. Hernandes diz o seguinte: as provações são compatíveis com a fé cristã. Não existe a fé cristã sem provação. Provação é uma forma de Deus até nos testar e fortalecer a nossa fé. Hernandes também diz que as provações são passageiras. Que o Senhor, Ele não deixa ninguém sendo provado a vida inteira. Claro que existem várias provações, mas aquela determinada provação tem o seu início e tem o seu fim. Porque o Senhor, Ele é quem manda naquela provação. O Senhor é quem conduz os seus filhos a resistirem àquela provação, a serem aperfeiçoados e aprovados pelo Senhor. Então, por fim, terceiro ponto, primeiro, a gente viu que os filhos de Deus eles têm prazer na lei do Senhor e em obedecê-la. Segundo, que devemos ficar firmes em situações adversas, problemas da vida. E por fim, terceiro, nós entendemos que nada adianta começarmos bem e terminarmos mal. Deus nos ordena a não perecermos no caminho. A perseverança, meus irmãos, é uma virtude inseparável do verdadeiro cristão. Na nossa doutrina temos a perseverança dos santos. Aqueles a quem Deus escolheu perseverarão até o final. Então, eles andarão com Cristo, eles não se desviarão no final. Né? Então, o que importa é terminarmos bem. Claro que devemos viver uma vida completa aos pés do Senhor. Mas nada adianta a gente começar bem e se perder até lá. Porque a gente vai se igualar àqueles que conspiram, aqueles que se levantam, aqueles que imaginam coisas vãs, que vão o quê? Sofrer a ira e o furor do Senhor. Então, o próprio Deus, Ele nos capacita e nos sustenta para perseverarmos, para andarmos nos seus caminhos. Filipenses 1,6 vai dizer: aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Amém. Então, a conclusão dessa obra é no dia de Cristo Jesus. É nesse dia que a gente irá perceber que tudo valeu a pena. Que terminar bem é muito mais, muito melhor do que simplesmente fingir que conhece o caminho do Senhor, fingir que faz o bem e fingir que está com Ele. Né? Então, que Deus, pois, aplique essa palavra nos nossos corações, que Ele nos faça entender essa palavra, que Ele, por misericórdia, por graça, nos ensine, nos exorte, nos discipline e nos faça sentir alegria no refúgio dele. Amém? Amém. Amém. Os irmãos têm alguma pergunta, alguma colaboração? Olha, agora o cálice. Maria? Às vezes eu me empolgo aqui. Calma, presbítero Leandro. Não fique à vontade. Então, amém? Amém. Então, que Deus seja louvado. Não, se tiver que fazer, faça agora. Agora é a hora. Tem alguma dúvida? Não? Então, que Deus, pois, aplique essa palavra